O objetivo principal da utilização desses 6 sabores é basicamente equilibrar os nossos doshas. O que é dosha? Dentro do Ayurveda a gente tem 3 doshas principais, que é Pitta, Vata e Kapha. A gente está constantemente aí desequilibrando eles. Como é que a gente desequilibra os nossos doshas? Aí pela nossa rotina, pela falta de exercício, pelo sono, pelo horário de sono que a gente vai dormir, pelo horário que a gente acorda, pela comida, pela alimentação, aquilo que a gente está colocando dentro do nosso organismo. Tudo isso vai servir para fazer então esses desequilíbrios aí dos nossos biotipos, a gente chama de prakriti dentro do Ayurveda. Por isso, corpo e mente se tornam muito mais saudáveis se a gente tiver aí esse conhecimento desses sabores, os rasas, e introduzir esses sabores dentro do nosso dia a dia, para aliviar aí os nossos doshas, para pacificar esses doshas, os desequilíbrios, usando adequadamente, então, esses 6 sabores na nossa comida, na nossa alimentação. Sabor, por Ayurveda, a gente chama de guna. Guna é qualidade. Então, é a substância que pode ter um ou mais sabores. O sabor primário dentro do Ayurveda é chamado como Pradahasana. Já os sabores, então, remanescentes, eles são conhecidos como Anurasa, que são sabores secundários. Então, a gente chama de vipaka dentro do Ayurveda. Então, embora a gente consuma um alimento, por exemplo, um alimento doce, no processo digestivo, ele vai alterar esse sabor dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. Vipaka, em sânscrito, é a natureza final da digestão. Então, a gente tem 3 tipos aí de processos na digestão, que são os sabores. A gente vai ter o Svado ou Madura, que é o doce, a gente vai ter o Amla, que é o azedo, a gente vai ter o Katu, que é o picante. Então, esses três sabores vão ser os sabores, então, da Vipaka, que é o processo final aí da nossa digestão. Então, dentro do Ayurveda, a gente tem o sabor Ksaya, que é o adstringente. Eu tô falando os termos aqui em sânscrito e em português, tá? Então, Ksaya em sânscrito, adstringente em português. Esse sabor, então, adstringente, ele vai nos proporcionar o mínimo vigor para o nosso corpo. Já o Usna, que é o sabor picante, ele vai proporcionar aí um pouco mais de valor aí para o nosso organismo. O Madura, que é o sabor doce, ele vai proporcionar aí um máximo de vigor para o nosso corpo. Por isso, então, que esse sabor aí, o doce, tem pessoas que não conseguem viver sem o sabor doce. Por quê? Porque ele potencializa o máximo vigor para o nosso corpo. E aí é claro que em desequilíbrio também traz todos os processos de doenças que a gente... Com esses alimentos, eles irão aliviar e pacificar aí os nossos doshas, tá? Todos eles. Quando um desses doshas, ele se sobressai, a gente chama aí, quando ele está em desequilíbrio, aí a gente diz dentro do Ayurveda que esse dosha ele está aumentado. Por isso a gente precisa então consultar aí um terapeuta ayurvédico, primeiramente para compreender um pouquinho mais sobre o que são os doshas, compreender o meu biotipo, qual é o meu biotipo, meu prakriti. Porque dentro do Ayurveda a gente tem esses 3, dosha, pitta e vata, mas a partir desses 3 a gente tem 10 combinações. Então não quer dizer que a gente vai ser pitta, vata ou kapha. A gente pode ser pitta vata, vata pitta ou pitta vata, e aí são 10 variações aí dentro desse leque aí de possibilidades do prakriti. E é claro que precisa fazer uma entrevista, precisa fazer uma análise, precisa ver a estrutura corporal da pessoa, precisa compreender aí o estado mental também, que vai dizer especificamente como é o teu dosha predominante, o que está aí em desequilíbrio
dentro desse Prakriti, que a gente tem o Prakriti e o Vikriti. Né? Prakriti é a origem natal, digamos assim, e Vikriti seria aí o que está em desequilíbrio dentro do nosso corpo.